Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias em que um plano que, assim, tinha tudo para dar certo, na verdade faz tudo piorar de uma forma espetacular. E como piora? Estamos falando do primeiro encontro cara a cara entre Moisés, Arão e o faraó, lá no capítulo 5 do livro de Êxodo. Um confronto direto, né? Exato. E para nos guiar nessa análise, a gente está com anotações de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a versão Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. A nossa missão aqui é entender a dinâmica desse pedido de liberdade que deu tão, mas tão errado. Porque uma ordem que veio direto de Deus resultou em mais sofrimento para o povo. Uma ótima pergunta. E o que a reação de cada um, do faraó, dos líderes israelitas e do próprio Moisés, revela sobre a bagunça que é tentar promover uma grande mudança? Vamos lá. Bom, a cena começa de forma bem direta. Moisés e Arão chegam na frente do faraó e, soltam a mensagem sem rodeios. Isso. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Uma mensagem clara, vinda de uma autoridade divina. A resposta deveria ser simples, certo? Só que não. A resposta do faraó é, assim, uma obra-prima de desprezo. Total. Ele pergunta: quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz, e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Nossa! E o que é fascinante aqui, e que a Bíblia de Estudo Holman destaca, é que essa pergunta não é um pedido de informação. Claro que não. Ninguém ali acha que ele quer saber quem é esse tal de Senhor. É uma afronta. É um insulto retórico para dizer quem você pensa que é, para me dar ordens. É quase como se ele estivesse rindo da cara deles. Mas a nota da Aná vai ainda mais fundo na palavra conhecer, né? Não é sobre saber que alguém existe. Exatamente. No hebraico original, o verbo conhecer, o yada, tem um peso muito maior que o nosso. Não é só conhecimento intelectual, é reconhecimento de relacionamento, de obrigação, de autoridade. Entendi. Quando um rei vassalo conhecia seu suzerano, significava que ele reconhecia o poder daquele suzerano sobre ele. Ah, faz sentido. Então, quando o faraó diz, não conheço o Senhor, ele está fazendo uma declaração política e teológica poderosa. Eu não reconheço nenhuma autoridade, divina ou não, acima da minha. Ele está estabelecendo as regras do jogo desde o primeiro segundo. Entendi. Mas alguém poderia argumentar que Faraó estava só sendo um líder forte, protegendo a economia de um pedido que, para ele, era absurdo. Afinal, era a principal força de trabalho dele querendo tirar uns dias de folga. Sim, é uma leitura possível. As fontes dão alguma indicação de que a reação dele foi além do que seria esperado para um rei daquela época? Essa é uma ótima pergunta, porque coloca a gente na mentalidade da época. Para um faraó egípcio, que era considerado uma divindade na terra, a encarnação do deus Horus, Certo. a ideia de um deus estrangeiro, de um povo escravizado dando ordens para ele era impensável. A afronta não era só um rei, era um deus. A um deus. Então a reação dele, embora extrema, é consistente com a visão de mundo egípcia. Ele não está apenas protegendo a economia, ele está defendendo a própria divindade e a soberania de todo o panteão egípcio, contra um deus desconhecido. O conflito já nasce num nível cósmico. Faz todo sentido. E mesmo diante dessa muralha de arrogância divina, Moisés e Arão insistem, alertando que se o pedido for negado, Deus poderia vir sobre eles com peste ou com espada. Isso foi corajoso ou, sei lá, uma ingenuidade total da parte deles. Provavelmente um misto dos dois. Eles estão obedecendo uma ordem direta, então tem uma dose de fé e coragem. Mas talvez eles ainda não tivessem a dimensão completa do tamanho do ego e do poder que estavam enfrentando. É, pode ser. E a resposta do faraó encerra a conversa. Ele os acusa de serem vagabundos que estão distraindo o povo e basicamente os expulsa. E a gente poderia pensar que a história pararia aí, com um não bem dado. Mas o que Faraó faz em seguida é o que realmente eleva o nível da opressão, transformando uma recusa verbal numa punição física e psicológica brutal.
Exato. A retaliação é imediata e calculada. No mesmo dia, Faraó ordena aos seus feitores que parem de fornecer palha para os israelitas fazerem tijolos. Ah, sim. Eles teriam que encontrar a própria palha, mas e aqui está a crueldade da coisa. A cota de produção de tijolos continuaria a mesma. Era uma meta impossível. E aqui a opressão ganha uma camada extra de complexidade, porque os feitores egípcios não batiam diretamente nos trabalhadores. Não. Eles açoitavam os capatazes israelitas, que eram homens do próprio povo de Israel, colocados numa posição impossível, forçar seus irmãos a cumprir uma meta inalcançável. Isso cria uma tensão interna imediata. E vale a pena adicionar um detalhe técnico aqui. Historicamente, a produção de tijolos de barro com palha era uma indústria estatal massiva no Egito. Nossa! E a palha não era só um enchimento, como a gente pode pensar. Era um componente químico e estrutural crucial. Como assim? A decomposição da palha liberava ácidos úmicos, que tornavam o barro mais plástico e fácil de moldar, e as fibras funcionavam como um agente de ligação que impedia os tijolos de racharem enquanto secavam ao sol. Uau! Retirar a palha era sabotar o processo produtivo na sua base. Uau! Então não era só se virem, era façam um produto de qualidade sem a matéria-prima essencial. E a justificativa do faraó para tudo isso é muito reveladora. Ele diz, eles estão ociosos, por isso clamam, vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. O que nos leva a um dos pontos centrais que as fontes destacam. Se conectarmos isso ao quadro geral, a nota da ANA aponta que o objetivo era eliminar as oportunidades de libertação. Ah! Faraó entende que a esperança é perigosa. Se o povo tem tempo para pensar, para ouvir palavras mentirosas, como ele chama a mensagem de Moisés, eles podem começar a sonhar com a liberdade. Então o que as fontes estão nos dizendo é que isso não era só crueldade, era uma tática de guerra psicológica. A lição aqui é que a sobrecarga de trabalho não era sobre tijolos, era sobre quebrar o espírito das pessoas. Exatamente. Manter o corpo exausto para que a mente não tivesse forças para ter esperança? É isso. É uma forma de controle social pelo esgotamento. E funciona. O texto descreve o povo se espalhando por todo o Egito para catar restolho e os capatazes israelitas sendo espancados diariamente porque a cota, obviamente, não era batida. Em um ato de desespero, esses capatazes decidem apelar diretamente ao faraó, o que por si só já é interessante. Sim, muito. O que eles esperavam conseguir com isso? Achavam que ele não sabia da ordem ou que talvez mudasse de ideia se visse o sofrimento deles? É um momento que revela uma certa ingenuidade, ou talvez um desespero tão profundo que qualquer tentativa é válida. É verdade. Eles podem ter pensado que os feitores egípcios estavam sendo excessivamente cruéis e que o próprio faraó, o Deus justo, interviria. Eles vão até ele e perguntam, por que tratas assim os teus servos? E a resposta? A resposta do faraó é um balde de água fria. Ele os humilha, repetindo a mesma acusação. Vocês são uns desocupados. É por isso que estão gritando. Ele não só nega o apelo, como os culpa pela própria desgraça. É uma imagem brutal. Os próprios líderes do povo sendo punidos por um fracasso que não era culpa deles e depois humilhados pelo poder máximo. A gente consegue imaginar o sentimento de traição e desespero que tomou conta deles. Sem dúvida. E essa audiência fracassada com o faraó leva diretamente ao próximo ponto de virada. Até agora, o conflito era claro. Israel contra o Egito. Sim. Mas a genialidade cruel do faraó foi transformar isso num conflito de Israel contra Israel. Sim, como isso aconteceu? O que as fontes nos dizem sobre o momento em que o povo se volta contra seu próprio libertador? Acontece logo na saída do palácio. Os capatazes, feridos e humilhados, encontram Moisés e Arão esperando por eles. E aí a frustração acumulada explode. Explode. Eles disparam uma acusação terrível. O Senhor olhe para vocês e os julgue, pois vocês nos tornaram odiosos aos olhos do faraó e dos seus servos, pondo-lhes uma espada na mão para nos matar. O peso dessa acusação é gigantesco. É uma inversão completa. Total. Os homens que chegaram como portadores da promessa de libertação de Deus são agora acusados de serem assassinos. Assassinos! Eles não são mais vistos como libertadores, mas como a causa direta de um sofrimento que ficou ainda pior. A Bíblia Holman
ressalta exatamente isso. A obediência de Moisés a Deus não trouxe alívio, trouxe um desastre imediato. Exato. E o resultado é a rejeição da sua liderança pelo mesmo povo que ele veio salvar. A gente precisa parar um pouco aqui. Vamos pensar na situação de Moisés. Ele acabou de voltar para o Egito depois de 40 anos, superou a própria insegurança para aceitar essa missão divina. Certo. E na sua primeira ação, no seu primeiro confronto, ele não só falha miseravelmente, como a vida do seu povo piora drasticamente por causa dele. Como líder, o peso disso deve ter sido esmagador. Esmagador é a palavra. Ele está sendo esmagado pela opressão do faraó por um lado e pela rejeição do seu próprio povo por outro. Ele está completamente isolado. Totalmente. E quando um líder se encontra nesse ponto de ruptura, o que ele faz? Depois de ser esmagado pelo faraó e rejeitado pelo próprio povo, para onde Moisés poderia ir? As fontes mostram que ele se volta para a única pessoa que restava: Deus. E a conversa que ele tem não é nada reverente, não é uma oração mansa. É uma queixa. É quase uma intimação. É um dos momentos mais crus e honestos de toda a narrativa. Moisés se volta para Deus e pergunta: Senhor, por que maltrataste este povo? E por que me enviaste? É muito direto. Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de modo nenhum, livraste o teu povo. É uma acusação direta. Nossa. Ele está dizendo: eu fiz o que você mandou, e tudo deu errado. A culpa é sua e você não fez nada para ajudar. Onde está o livramento que você prometeu? Isso é muito forte. Ele não questiona a existência de Deus, mas questiona o plano, a bondade, a própria ação de Deus. O que essa crise de fé de Moisés nos ensina? Ela levanta uma questão fundamental sobre fé e expectativas. A nota da Ná observa que essa é a segunda de 3 grandes crises ou resistências de Moisés. Esse momento de aparente fracasso é crucial. Crucial como? A fé que é retratada aqui não é uma aceitação cega. É uma fé que briga, que questiona, que se frustra. Moisés não abandona Deus, ele o confronta com a dura realidade. Sim, e essa honestidade brutal é o que prepara o terreno para que Deus, no capítulo seguinte, revele a profundidade do seu plano. Esse fracasso era, na verdade, uma peça necessária no quebra-cabeça. Recapitulando, então, a primeira tentativa de negociar a liberdade não só fracassou, como jogou mais gasolina no fogo. A gente viu a arrogância de um faraó que se recusa a reconhecer qualquer poder acima do seu, o desespero de um povo que, sob pressão, se volta contra seus próprios libertadores, Exato. e a crise de fé profunda de um líder que se vê abandonado por todos, inclusive, aparentemente, por seu próprio Deus. Se conectarmos isso ao quadro geral, este capítulo é essencial. Ele funciona como uma prova de conceito do porquê a libertação não poderia ser um processo diplomático ou simples. Sim. Ele demonstra de forma inequívoca a necessidade da intervenção divina dramática que viria a seguir. As pragas não são o plano A. Não mesmo. Elas se tornam necessárias porque a negociação, a palavra e o apelo à razão se provaram completamente inúteis contra um poder entrincheirado que se recusa a ceder. Faz todo sentido. O fracasso da diplomacia humana abre o caminho para a demonstração do poder divino. E isso nos deixa com uma reflexão final. As fontes que a gente analisou hoje mostram um cenário claro. Um ato de obediência a uma ordem divina levou diretamente a um aumento do sofrimento. É um paradoxo. O que isso sugere sobre a natureza da fé e sobre a jornada em direção a qualquer mudança significativa, seja ela pessoal ou social, onde muitas vezes as coisas parecem piorar, e muito, antes de finalmente começarem a melhorar.